Olá, 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 sejam todos bem-vindos. Então, o título da aula de hoje, nós vamos falar da importância da suplementação e vocês vão entender por quê. Mas antes de mais nada, a gente precisa falar sobre a terapia em si, não é mesmo? A informação que eu vou dar aqui hoje é sobre as circunstâncias relacionadas ao ozônio, por que existe necessidade de certos oligoelementos, micronutrientes, vitaminas e minerais para que ele seja otimizado a sua ação, onde nós encontramos isso na alimentação em si e quando suplementar e quem pode suplementar, tá bom? Eu pretendo falar tudo isso, vamos ver se eu consigo terminar até lá. Eu tô com meu chazinho de canela e gengibre aqui, olha. Estou com a minha caneca de beber cerveja, chopp? Não, eu só bebo água. Quem anda comigo sabe que eu já sou bem avoadinha para poder estar bebendo qualquer bebida alcoólica, não vai dar certo. Então vamos lá. Primeiro, como eu não sei quem veio aqui a primeira vez, se nunca ouviu falar do que é ozonioterapia, eu vou começar por aí. Sempre é importante nivelar o conhecimento. Então, para quem já sabe, ok. Para quem não sabe, vamos aprender. Ozonioterapia é uma terapia que ela beneficia a saúde das pessoas de várias formas. Primeira coisa que a gente tem que entender: a ozonioterapia é uma mistura de gases com uma pequena porção de ozônio e uma grande parcela de oxigênio. Então nada mais é do que uma oxigenoterapia. Só que essa pequena parcela de ozônio, que é aquele que está lá dando a cor azul ao céu, protegendo a terra, que é usado lá fora como sanitizante para tratamento de água, porque aqui no Brasil é outro sistema. Esse ozônio, mesmo em pequena concentração, ele faz com que aquilo que o oxigênio não consegue fazer. O professor André William, eu acabei de fazer o curso dele, até o certificado aqui, olha. Professor, ele dá curso de ozonioterapia avançada, ele fala assim que aonde o oxigênio não vai, o ozônio vai. E é verdade, gente. Então, essa pequena porção de ozônio é capaz de desencadear algumas reações químicas no nosso corpo. A princípio, o ozônio chegando. Cheguei, fazendo aquela arruaça. Por quê? Ele é oxidante. Tanto é que ele é capaz de exterminar germes numa ferida. Mas é rápido, mas é muito rápido. Ao ponto de que se a gente fosse cronometrar, é milissegundos, é uma coisa muito instantânea. Logo o corpo recebe aquele sinal químico daquele agente oxidante e já começa a estimular as nossas defesas. Então ele trabalha, quando nós aplicamos ozônio no paciente, nós trabalhamos com um princípio chamado hormese, que nada mais é do que uma leve instabilidade, uma instabilidade que ela é controlada. Não fique com medo de fazer ozônio, ok? Porque ali nós, ozonioterapeutas, que participamos de 1, 2, 3 cursos, quem é ozonioterapeuta não para de estudar, nós sabemos que o gerador deve ser um gerador medicinal, que o oxigênio tem que ser um oxigênio de alto grau de pureza, porque não compra ozônio. O ozônio ele é um gás instável. Olha o meu ozoninho aqui, olha. Então ele tem uma molécula, que é a molécula de oxigênio, ele é uma molécula dentro de outra molécula. Ele é esta molécula dentro deste triátomo. Então são 3 átomozinhos de oxigênio, 2 fortemente ligados, que formam a molécula de oxigênio, e um que depois eu falo que é um banho de purpurina. Esse oxigênio elementar que vai sair daquela estrutura molecular chamada ozônio e vai fazer reações químicas, ele vai ativar mediadores químicos mensageiros que vai favorecer com que o nosso corpo produza uma cascata de eventos, várias situações uma atrás da outra, produzindo as enzimas antioxidantes. Estas sim que são as tais enzimas antioxidantes e não o ozônio. O ozônio ele é um agente oxidante fugaz, ou seja, ele provoca uma leve instabilidade no corpo, o corpo logo percebe, vai fazer com que haja estímulo do nosso sistema de defesa, e é tão interessante que se esse sistema de defesa estiver muito doidão, porque você tem que entender
que essa vidinha que a gente leva, ô vidinha tóxica, é tóxica em tudo, até em coisas assim que deveria ser ponto de partida da nossa cura, que é o alimento, a água, não é? O ar, isso tudo está contaminado. Então, gente, nós precisamos realmente ter um sistema de defesa que esteja preparado para não ficar muito irritadão e sair jogando, atirando para todos os lugares onde não devia. Mas para modular esse sistema de defesa, precisa de ter algumas estratégias, e essas estratégias são desde não intoxicar. A melhor forma de detox é o não tox. Ou seja, quando nós repensamos aquilo que a gente se alimenta, quando nós repensamos a forma que a gente quer ficar bonito, o cabelo, a maquiagem, quando nós até mesmo escolhemos melhor as nossas panelas, quando nós sabemos preparar o alimento. Eu gosto da carne bem passadinha, esturricada. Epa, cuidado, hein? Ali faz certas reações glicantes, ou seja, pode acontecer de provocar um estado propício ao envelhecimento. A glicação nada mais é do que um passo inicial do envelhecimento. Então nós precisamos saber algumas coisas, que o ozônio, ele é realmente um gás milagroso, mas ele precisa de um bom ambiente para trazer o resultado melhor possível, tá certo? Nós podemos usar o ozônio e ele dá um resultado tão inexpressivo que as pessoas falam: olha, eu faço ozônio, mas eu não vejo grandes diferenças. Eu tenho uma aluna que ela é formada já, eu tenho o hábito de chamá-las de aluna, não é? Mas a Aline, eu tenho 3 alunas Aline, é a Aline Bandeira Calque, que é aqui do município. E ela fala assim: Lu, eu tenho recebido pessoas que, como ela é terapeuta de outras linhagens, ela trabalha com várias formas de apresentar o cuidado. Então ela é especialista em obstetrícia, ela colhe preventivo. Por ser enfermeira, ela cuida de feridas, não apenas com ozônio, mas com laser também. Ela faz cone hindu, de limpeza auditiva. Então a Aline, ela tem assim várias ferramentas. Eu falo assim que ela tem uma caixinha de ferramentas bem interessante. Mas ela recebe pessoas que, quando ela fala vamos fazer ozônio, a pessoa fala: não, eu já fiz, não teve resultado. E aí vem aquilo que a gente está conversando. Pensa bem, nós temos um terreno, o ozônio é uma semente. Nós temos que jogar esta semente num terreno preparado. Nós, da integrativa, da saúde integrativa, nós temos o hábito de chamar o terreno, que é o nosso organismo, de terreno biológico. Se você não sabe do que eu estou falando, as células, elas estão contidas num meio. Então esse meio intercelular, ele é o nosso terreno, a célula também são as sementes, não é? E este meio pode estar incrivelmente intoxicado. E isso tudo tem muito a ver com as escolhas que nós fazemos, muitas vezes pautadas em informações inadequadas. Quantas vezes a minha mãe comprou manteiga, aliás, comprou margarina, não é? Quantas vezes a minha mãe comprou margarina e não quis comprar manteiga porque houve um ensinamento onde a margarina era infinitamente mais saudável do que a manteiga. E a gente pode dizer que as duas têm as suas ressalvas, mas uma pelo menos é natural. Entende o que eu estou falando, gente? Então, às vezes nós fazemos errado porque não tem quem ensine. Por isso eu me coloco à disposição para estar aqui. E aí, então, gente, as pessoas às vezes não têm um estilo de vida saudável porque não tem quem ensine. E aí vai fazer ozonioterapia, acontece como esse relato que a Aline ouviu, que a pessoa não percebeu melhora, estava gastando dinheiro à toa. Mas será por quê? Porque, veja bem, uma das premissas, uma das situações mais conhecidas da ozonioterapia é que ele estimula as cascatas antioxidantes.
Tanto é que algumas pessoas chamam o ozônio de um potente antioxidante. E se a gente for estudar quimicamente, ele não é. Ele deixa de ser ele logo quando ele entra no nosso corpo, ele reage, e essas reações vão promover as nossas enzimas antioxidantes que já existem aqui. Elas têm uns nomes estranhos, tá? Para quem não é da área da saúde, é a superóxido dismutase, a glutationa peroxidase, tô até lendo aqui a catalase, porque não é fácil guardar estes nomes. Professora, você esqueceu? Eu esqueço, a gente tem que dar uma olhadinha de vez em quando. E aí o que acontece? Estas enzimas antioxidantes que realmente vão retardar o envelhecimento, e eu falo que pode até reduzir o estado de entropia. Entropia é uma palavra que diz o grau do caos, o grau do envelhecimento, a desorganização que o nosso corpo pode estar. Então, quando a gente vê um carro deteriorado por falta de cuidado do dono, nós dizemos que ele sofreu as ações da entropia. Então, nosso corpo também, ele sofre as ações da entropia. Eu tenho 50 anos, estou maquiada, é claro, mas você pode ver aqui, olha, eu tive 96 quilos, eu tenho essa pelezinha aqui, mas ela podia estar bem mais visível se eu não tivesse o hábito de me hidratar constantemente. Se eu não tivesse estratégias como chás, que têm ação detox, mas também ajudam as nossas células a promoverem a apoptose, que é a morte programada, substituindo por células novas. Se eu não tivesse o cuidado de me maquiar apenas nesses momentos. Gente, se eu vim aqui fazer uma chamada, uma live, ixi, minha bateria tá acabando, uma live aleatória, você não vai me ver maquiada, não vai. Sabe por que não vai? Porque eu evito me intoxicar. Só um minutinho, gente. Eu evito me intoxicar. Então eu não uso maquiagem o tempo todo, e ainda assim eu compro maquiagens isentas de chumbo, que sejam mais naturais possíveis. E eu, por exemplo, eu tenho cílios longos, ó, eles precisavam ser mais escurinhos, mas meus cílios são longos. Eu não fico tacando um monte de rímel, porque é difícil tirar, eu vou ficar muito mais tempo intoxicada, entende o que eu tô falando pra vocês? Eu quis voltar a ser loira, eu gosto desse tom de cabelo em mim, mas eu não vou ficar fazendo isso sempre. Foi um momento, deu vontade, eu fiz, daqui a pouco eu vou cortando, o cabelo volta a ser natural. Mas, voltando, porque nós temos um tema para chegar, por que eu estou falando primeiro disso tudo, de que o ozônio, ele entra no nosso corpo, faz uma leve ação oxidante, estimula o nosso sistema de defesa para controlar a inflamação, para que ela não seja exacerbada e nem seja pouco, e estimula também a liberação de cascata antioxidantes. Porque as enzimas antioxidantes que vão vir em cascata, elas dependem de cofatores, e esses cofatores são vitaminas e minerais. E aí, então, se você não suplementa, e a suplementação não precisa ser por cápsulas, olha bem, gente, a gente está num momento que as pessoas pararam de tomar para si a autorresponsabilidade, o autocuidado, a autopercepção, e querem que uma cápsula resolva. Eu me lembro um dia que eu consultava uma família, e uma das filhas dessa senhora, que era também minha paciente, falou assim: Lu, por que você não prepara pra gente fórmula? Você não tá fazendo o curso do Dr. Lai Ribeiro? Ele não ensina essas coisas? Eu falei: ensina, mas a minha percepção das coisas é que o alimento, ele pode nos fornecer vários itens que lá na cápsula tem, mas que, como ele está isolado, o seu corpo pode não reconhecer aquilo como próprio. Sem contar que, se você não compra um produto de excelentíssima qualidade, você está usando cápsulas que podem ser tóxicas ao teu corpo, e pode ter misturas, até farinha de trigo, lactose e outras coisas que eu não quero, que eu já tirei da minha alimentação. Mas ela quis, e eu faço aquilo que é mais viável para aquela pessoa. Eu a respeito, sendo que eu tenho conhecimento para isso, por que não eu vou fazer? Mas eu deixei ela ciente, porque que eu opto sempre pela suplementação alimentar.
Existe isso, Lu? Suplementação alimentar? Claro. Quando eu faço a consulta, eu percebo como que as pessoas estão muito assim, sem saber que os vegetais crus, eles contêm fitoquímicos, fitocomplexos, que substituiria qualquer cápsula de cúrcuma. Ah, curcumina mais piperina, concentração em 95% de um, 5% do outro, então o nível de absorção vai ser melhor. Ei, será? Por isso que eu gosto de fazer testagem por biorressonância. Eu abri um curso agora, eu quero agradecer, eu já estou com quase 10 alunos, gente, eu abri esse curso ontem e está havendo uma procura muito grande. Eu faço muitas testagens, inclusive testagem de oligoelementos, porque tem pessoas que não ornam, o organismo dela não combina, não ressoa, não tem ressonância com as suplementações via cápsulas, via gotas, via injetáveis. É tudo muito individualizado e a gente tem que respeitar e a gente tem que ensinar o nosso paciente a sentir. A biorressonância é algo que a gente pode lançar mão de aparelhos como estes, ó, um bioanalisador que eu tenho. Podemos lançar mão de análise por homeopatia, como eu tenho a caixa testadora, mas a gente também tem como fazer uma bioanálise. Quer ver uma coisa que eu aprendi com o professor Gabriel de Carvalho? Se você faz uma refeição e logo após ela sua energia cai consideravelmente, você tem taquicardia, o seu coração parece que saltita, ali tem um alimento que não ressoa com o teu corpo. É uma forma da gente fazer bioanálise. Então a gente tem outras formas de saber dos sintomas do paciente, nós que somos terapeutas, e instruí-lo a ter uma autopercepção. E aí eu falo para você que às vezes a ozonoterapia não converte nos resultados que se espera. Olha, o ozônio é bom para isso, o ozônio é bom para aquilo. A pessoa faz nada, igual uma paisagem. Não melhora nada, não melhora nada. Você tratou o terreno biológico dele? Você reduziu o estado inflamatório? Você detoxificou ele? Você suplementou primeiro com a base, que é o alimento? Você começou a introduzir os sucos da cura, né? Eu chamo assim, eu não chamo de suco detox. Você pediu para que ele colocasse metade do prato dele de vegetais, entre vegetais crus e vegetais cozidos. Lembrando que esses vegetais não são legumes, não são leguminosas, são folhosos, ok? O máximo que a gente poderia colocar ali são brássicas, que tem um potencial detox maravilhoso. E aí eu quero falar isso com vocês. Deixa eu ver aqui. Gente, eu acho que eu vou conseguir fazer essa live com 30 minutos, porque eu tô conseguindo concluir. Deixa eu passar aqui na minha colinha o que foi que eu separei para ver se eu já tô falando tudo mesmo. Então, a ozonioterapia, suas finalidades, uma excelente estratégia para modular a inflamação. Vamos lá, então. Eu falei, mas não ficou, eu acho que, tão claro, e eu quero que vocês guardem isso. A ozonioterapia, vou citar novamente o Dr. André, que eu acabei de fazer o curso dele, está muito fresco tudo que ele falava. É um melhorador do metabolismo, é um melhorador da defesa, é um melhorador do sistema detox. Então, quando nós temos a inflamação, a princípio, nós pensamos que é uma coisa ruim, não é? A inflamação é nossa defesa. Quando nós inflamamos agudamente, nós logo percebemos, porque a inflamação aguda é uma tempestade. Tanto é que a gente fala, houve uma tempestade de citocinas. Então eu vejo a tempestade, eu escuto a tempestade, eu sinto a tempestade. Dependendo do grau da tempestade, a lâmpada, o fornecimento de energia da cidade é rompido, não é? Nós vemos os raios, os trovões. Mas tem uma inflamação que ela não é por tempestade, ela é silenciosa, é aquela chuva garoinha. A vovó falava molha bobo. Vocês já ouviram falar assim? Vovó falava assim, molha bobo. Sabe por que era molha bobo? Porque é uma chuva tão fininha que você às vezes nem percebe ela, mas daqui a pouco você está molhado, está desprevenido. Então nós temos sido expostos a intoxicações, a inflamação, a
a intoxicação provoca o nosso sistema de defesa desde antes de nascermos. Quando a nossa mãe, às vezes, minha mãe disse que disseram para ela dar leite, ela tinha que tomar caracu. Vocês conhecem caracu? Quem é que conhece caracu, escreve aqui. Quem conhece caracu? Caracu é uma cerveja. A mamãe grávida de mim, a pessoa já não é normal, pensa bem. Tomando caracu. Então, eu não podia nascer muito bem não, né? Mas o que eu quero falar para vocês é que quando nossa gestação, você conhece, Letícia? Então, mamãe bebia caracu na minha gravidez. Eu já fui intoxicada desde o ventre. Não fazia por mal, gente. Falavam pra ela tomar que ia dar mais leite. Sabe o que aconteceu com ela? Então, mamãe tomou isso tudo, me intoxicou lá desde o ventre. Eu nasci de parto fórceps. Será por que a minha mãe não conseguiu concluir a minha gestação com parto normal? Né? Ela bebia, sentava, ficava alegre, diz ela. E quando aconteceu da minha amamentação, essa amamentação foi frustrada. Com 3 meses eu parei de mamar. E aí minha mãe começou a me dar leite animal com engrossante. E aí foi a primeira vez que eu tive uma dermatite grave, com 3 meses de idade. A minha mãe falou assim que estava desesperada. Meu pai sempre trabalhou no trecho, meu pai era mestre de obras, não estava em casa, só ela. Ela foi de madrugada para o Hospital Infantil em Vitória. A gente morava na região metropolitana, né? Eu hoje moro em Domingos Martins, mas minha mãe mora em Cariacica até hoje. E diz ela que ela chorava desesperada porque eu tinha um cordão de inflamação aqui no meu pescoço. E a minha vida toda eu tive dermatite. Só depois, já de idade, fazendo faculdade, gente, eu devia ter uns 24 anos, por aí eu entrei na faculdade com 22, foi quando eu comecei estágio. A professora Ingrid Friedrich, ela falou pra mim: Lu, essas reações que você tem, a dermatite atópica, e você fica nessa cantina comendo essas besteiradas. Eu vivia de enroladinho, de presunto, enroladinho de salsicha, Coca-Cola, era isso. Gente, eu não tinha problema para engordar lá até meus 40 anos mais ou menos. Eu comecei a engordar depois. Graças a Deus voltei ao peso também. Mas eu comia muita besteira. Então muitas vezes a gente linka que inflamação, o estar inflamado é a pessoa estar obesa. Pessoas magras podem estar extremamente inflamadas. Porque a inflamação não é apenas... Claro que a obesidade já está cientificamente comprovada que as células de gordura são células inflamatórias. Por isso mesmo que quando a pessoa pensa em alguma estratégia para redução de peso, ela está ajudando o organismo dela a controlar a inflamação. Mas uma pessoa magra no peso ou fora do peso, porque está magra demais, ela está inflamada também. Depende muito das toxinas que ela entra em contato. E aí então o ozônio ele é bom para modular a inflamação. Então ele não vai deixar a inflamação ser baixa demais ao ponto de não fechar uma ferida, ao ponto de não te defender, nem alta demais ao ponto de estar agressiva, atacando as suas próprias células. Doenças autoimunes são doenças de um alto grau de inflamação, uma inflamação exacerbada, onde o corpo fica agressivo, ele deixa de ser eu sempre escrevo essa palavra porque eu esqueço, um diplomata, porque o sistema de defesa é um diplomata, ele deixa passar, não deixa passar, ele torna-se um guerreiro agressivo, e aí ele ataca a tireoide, ataca o intestino, e lá no nosso intestino, lembra, é muito vascularizado, tanto é que as pessoas que não têm rim fazem diálise peritoneal, usam o intestino como uma membrana de filtro, mas também é muito inervado, tem muitos nervos. Tendo muitos nervos, é considerado inclusive nosso segundo cérebro. E a neuroinflamação começa no intestino, porque uma microbiota inadequada, vivem bactérias lá que não trazem saúde e agridem a mucosa. É deficiência de micronutrientes, pessoas com deficiência de zinco. Ei, molequinho, meu cachorrinho veio aqui, ele escuta a minha voz. Vocês sabem que ele fugiu, eu fiquei inflamada, né, gente? Porque eu fiquei com tanto medo desse cachorro não voltar. Pode ir lá, meu bem, pode ir.
Vai? Ele tá bem aqui paradinho. E aí então, esse intestino está inflamado pelas nossas escolhas, porque o trigo e todos os alimentos que contêm glúten, eles têm uma potencialidade inflamatória e provocam inclusive a separação das células do intestino, promovendo a entrada de toxinas. Quem faz os meus cursos, assiste uma aula lá, a importância da alimentação. E um deles eu falo sobre os itens do nosso dia a dia que mais são propensos a inflamar. Então, alimentos ricos em glúten, o trigo é o principal deles. Os lácteos, não importa se tem ou não lactose, não é nem a lactose que é o problema pior, porque a lactose, quem tem intolerância, pelo menos dá um sinal rápido, logo dá uma diarreia. E quem tem um problema de não conseguir lidar com a caseína, que esta hipersensibilidade pode aparecer dias, meses depois da pessoa começar a se alimentar com isso. Então, às vezes você pega uma criança, começa a se alimentar com leite animal, com seus 6, 9, 12 meses, e às vezes com 2 anos, 2 anos e meio, 3 anos, são crianças birrentas, crianças que não conseguem um comportamento de afeição, e ninguém sabe que essa criança está neuroinflamada via intestino. E aí o ozônio, ele modula isso tudo, porque ele modula a inflamação. E aí, gente, eu quero chegar na parte que eu coloquei aqui, que eu acho que é importante para todos. Hoje vivemos num mundo onde o déficit de oxigênio, e oxigênio é vida, presta bem atenção, oxigênio é vida. E aí a gente começa a fazer uma respiração, aquela respiração ofegante, sem fazer a inspiração ao ponto desse oxigênio encher a base do nosso pulmão. Quando nós fazemos inspirações profundas e lentas, e nós também treinamos essa inspiração profunda e lenta, nós levamos oxigênio para todas as áreas do nosso corpo. E se tem um problema hoje, é as hipóxias, a baixa oxigenação das células. E um ponto de partida da baixa oxigenação das células é porque o oxigênio não consegue chegar até lá, das muitas toxinas, e porque as pessoas desaprenderam a respirar. Veja um animal respirando deitadinho, veja uma criança respirando deitadinha. Ela faz uma respiração abdominal. E as pessoas estão respirando aqui, ó, alto, no peito. Isso quer dizer que não está levando oxigênio para a base pulmonar. Não está havendo distribuição, tá? Não está havendo uma boa perfusão do oxigênio. As trocas são comprometidas. E o ozônio ajuda nisso, mas é muito mais uma questão de estilo de vida, de você se conectar com a respiração. No meu livro eu falo assim que o capítulo sobre o método RIA, eu tenho um livro, ele é vendido num Combos, vai 3 livros, 3 playlists, e as pessoas ali se interessam muito pela leitura, porque é uma leitura tranquila, é uma leitura como se eu estivesse conversando aqui com vocês. Eu escrevi assim, e este capítulo, que eu acho que é o capítulo 10, eu não me lembro qual capítulo que é a respiração que liberta. Ali eu falo sobre a importância de respirarmos como o fumante. O fumante, ele tem ali o cigarro, mas o que faz acalmar ele, na verdade, é a forma que ele faz. Então ele inala lenta e profundamente, ele segura a respiração, que é o tragar, e ele exala lenta e profundamente. Se nós treinássemos esse tipo de respiração, nós íamos ver como que a nossa mente, ela ficaria mais clara, como que o nosso organismo funcionaria muito melhor. Se vocês que estão comigo aqui pegar o aviãozinho e convidar mais pessoas, porque agora eu vou começar a falar, eu falei do problema, agora eu vou começar a falar da solução, gente. Tem pessoas do seu ciclo, do seu convívio, que precisam ouvir o que eu vou falar aqui, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que precisamos respirar. E existem técnicas respiratórias. Uma delas é esta que eu te ensinei.
acordar e já fazer uma respiração profunda, quem está aqui comigo, sempre eu coloco no final das minhas publicações o meu número, que é o 27 988 64 0106. No final aqui eu vou colocar o meu número. No Pilates aprendemos a respirar assim, a Alessandra está falando, é verdade, porque o Pilates é um exercício completo. No yoga a gente aprende a respirar, e se nós fizermos essa respiração treinada, não tem estresse que vai nos descompensar. E o estresse, ele por si, ele já atrapalha a oxigenação. Então olha, baixa oxigenação é uma forma de nos intoxicar. Alimentos, seja com alergias que demonstram sintomas imediatos, como alergias que a gente fala que alergias alimentares tardias, que vão aparecer 2, 3 dias depois o cansaço, 2 semanas depois a dor, 1 mês depois a descompensação. O cérebro da gente fica com uma névoa mental, ou então a gente fica muito irritado com qualquer coisa. A microbiota intestinal imprópria para a saúde. Nós sempre vamos estar acompanhados. Nós somos 10% só humano, o restante das células que vivem em nós são outras células, entre bactérias, fungos, vírus, N parasitas, que têm funcionalidades inclusive. Só que se a gente der comidinha para as nossas células, se a gente der comidinha adequada para a microbiota raiz, para a flora que mora aqui e paga aluguel, ela vai crescer, vai guardar o território e não vai vir microbiota ruim. Agora, quando a gente não dá boas comidinhas, a gente vai usar até a gente vai começar até a usar lactobacilos, a gente vai querer usar um combinado de bactérias. Ai, gente, sumiu o nome agora? Probiótico, só que elas vivem 2 dias, 3 dias, 1 semana. Você está colocando algo que não é seu e ainda não está alimentando. Para usar probiótico, melhor do que... Eu tive uma aula, o Dr. Gian, eu acho que é esse o nome dele. Ele é suíço, deu aula lá na pós, um senhorzinho fofo. E ele tem uma maneira de detectar a microbiota, se está saudável ou não. E aí o que ele fez? Ele fez uma palestra, quando a gente pensava que ele ia falar muito dos probióticos, ele falou bastante do prebiótico. Ele falou que não adianta você ter a fórmula de probiótico adequada, 20 bilhões de bactérias boas, de bacilos bons, sendo que você não alimenta nem as suas, nem as que chegaram agora. Então imagine assim, que você tem na sua casa 3 moradores e aí chega 10, 13, mal tinha comida para aqueles 3 e chega novos. Você acha quem é que vai vencer? Geralmente as bactérias e os fungos e os vírus que não são saudáveis, eles são muito mais resistentes. Eles são oportunistas, eles mantêm-se em ambiente com pouca oxigenação. E a Argentina, a Tina é minha paciente. A G, né? A Tina, a Argentina, eu chamo ela de G. A G é minha paciente, o Anthony, o irmão dela, a sobrinha deles foi minha aluna, a família todinha lá. E aí, gente, esta microbiota precisa ser alimentada. Vegetais crus são adequados, mas tem momentos da nossa vida que a gente tem que ter essa percepção que o vegetal cru pode não ser um bom momento. Como que eu sei quando o vegetal cru não é um bom momento? Quando, por exemplo, eu tomo um suco detox, ao invés de eu me sentir desinchada, eu sinto a barriga dura, estufada, cheia de gases, porque está havendo uma revolução lá dentro dessa barriguinha sua, porque a microbiota que não é a sua, a saudável, que te faz bem, que está ali só para fazer arruaça, vai reclamar, porque aquele alimento que faz bem para a boa microbiota, ele também é um veneno para a microbiota ruim. Aí eles começam a fermentar para te importunar, para te deixar perturbado. E outra coisa, a microbiota ruim no intestino reflete lá na vagina, por exemplo, com candidíase. Então nós precisamos entender que açúcar
industrializados, lácteos e alimentos que contêm glúten, principalmente o trigo, são venenos para a saúde das mucosas. Mas em compensação, o zinco, que ajuda as enzimas antioxidantes para que o ozônio tenha resultado, eles também ajudam a gente a ter uma boa microbiota. Olha que parece que está uma confusão, mas eu estou falando para vocês que o que é bom para o ozônio melhorar a performance. Gente, o que é performar? Performar não é fazer o melhor com as ferramentas que a gente tem? Então vamos performar o ozônio. O ozônio é realmente um gás milagroso, mas ele precisa de um bom ambiente. Vamos cuidar do terreno biológico para a gente ter os resultados que ele promete. De qualquer jeito, o ozônio vai nos beneficiar. Às vezes a gente não percebe. Então, por isso mesmo, você que é terapeuta, acostume-se a fazer uma boa anamnese e mostrar para o seu paciente quais são as dores dele de hoje. E depois o que tem melhorado naquelas queixas que ele tem. Quando eu falo as dores, não necessariamente é uma dor, mas a queda de cabelo, mais a pele sem viço, mais o intestino que não funciona, mais o sono que está irregular, mais a libido que está baixa. E libido, gente, não é uma questão apenas sexual. Libido é vigor. O libido é físico, mental, sexual e espiritual. Você tem que ter libido, você tem que ter paixão, você tem que ter vontade de servir a Deus, eu falo. Ok? Então, nós estamos querendo diminuir a carga tóxica, não é? Vamos respirar direito, vamos evitar alimentos que possam causar alergias para hoje e alergias tardias. Vamos cuidar da nossa microbiota intestinal, colocando para ela bons alimentos. Então os vegetais são excelentes para isso, preferencialmente cru, mas se você não tiver nesse momento agora, está com diarreia, não é legal agora um alimento cru. Então a gente tem que saber, vamos fazer testagens, sentir no nosso corpo. E se você tiver um terapeuta, ele pode te instruir melhor. Outra coisa, emoções. Emoções são toxinas. A gente não tem ideia de que as nossas emoções, elas se materializam. As nossas emoções, elas se apresentam como doenças físicas, como neurotransmissores ou hormônios que não são adequados para o dia a dia. Por exemplo, o cortisol. O cortisol, ele é importante para nos acordar, para nos tirar daquela preguiça, mas o cortisol o dia inteirinho, você vai ficar ultra estressado. E se você tem uma tendência a explodir, coitado de quem está do seu lado. E se você é aquele implosivo, você vai se matar aos poucos. Pensa bem, presta bem atenção nisso. Então, emoções e sentimentos se materializam, de alguma forma eles se materializam. Não é para controlar a emoção não se controla, a emoção se sente. É para gerenciar esses momentos. Nós vamos entrar no estado de tristeza, nós vamos entrar no estado de ansiedade, nós vamos ter raiva, nós vamos ficar indignados, mas nós temos que gerenciar esses momentos para que isso não nos faça sofrer, para que isso não se converta em situações complicadas. E isso faz parte também de aprimorar esse terreno biológico. Olha bem, gente, para detoxificar, nós usamos vitaminas e minerais. O magnésio e a vitamina C são muito utilizados nesse momento. Nós temos fases de detoxificação. E aí aquela emoção ruim, ela que não foi gerenciada, ela se torna em uma substância tóxica, em uma toxina. E aí o corpo tem que limpar, vai exigir mais do nosso sistema detox. O sistema detox precisa do magnésio, da vitamina C e de outros, do manganês, do selênio, do resveratrol, que está bem fortemente nas frutas vermelhas. E aí então nós vamos ter uma redução dessas vitaminas, desses minerais. E quem tem baixa na vitamina C é uma pessoa que é muito suscetível ao sono ruim, porque ela neutraliza o cortisol. Por isso que eu faço a minha misturinha. Quem é aqui de vocês que usa a misturinha de borlote? A solução, o shot borlote, que é vitamina C, efervescente, cloreto de magnésio, meia colher de chá ou uma colher de chá, depende, até 2 colheres de chá, dependendo da sua queixa. Nós colocamos limão espremido e bicarbonato. Todos que me seguem já conhecem porque eu publico direto. Esta misturinha eu uso à noite. Para quê? A vitamina
C, interagir com o magnésio, me relaxar e reduzir o cortisol e eu dormir melhor. Eu sou uma mulher que estou menopausada desde 2018 e olha essa... Ai meu Deus, eu vou ter que falar, essa pele é ótima, graças a Deus. Herança de Dona Joana? Herança de Dona Joana, mas Dona Joana não vive essa vida estressada que eu vivo. É porque eu sei o que eu tenho que fazer. E aí você que está aí, que é terapeuta, se você não conhece de suplemento, comece a estudar. Não precisa vir fazer o meu curso. Ah, Luciene, você faz isso tudo para vender o seu curso de suplementação. Não, gente. Pode aprender gratuitamente. Existem conteúdos meus gratuitos que eu falo, de outros profissionais. Ei, sabia que você tem isso aqui, ó, que a gente está segurando? Ó, vou colocar a mão aqui para ver se aparece. Isso aqui, esse aparelho, é uma biblioteca. Esse aparelho são livros, são como é que é? Enciclopédias. Esse aparelho são videoteca, é videoteca. Se você não sabe utilizar esse recurso, você está vivendo numa época errada. Não precisa mais comprar cursos, mas claro, quando você vem para o meu curso é uma mentoria, é diferente, eu pego pela mão, tá bom? Mas se você quiser então saber mais de ozonioterapia e suplementação, comece pelo básico. Comece suplementando com vitamina C, que pode ser no suco de vegetais. Lá aquele suco que eu ensino, que é chamado suco da cura, ele sempre tem o limão com casca. E aí depois vai ter que coar, porque a gente não quer o excesso de fibra. Mas vamos continuar aqui, porque eu tenho que te dar uma estratégia, uma rota. Ó, você respirou melhor, você selecionou bem os alimentos, você deu comidinha para sua microbiota, prestou atenção nas toxinas, tanto... Outra coisa, uma toxina muito comum hoje em dia são os parasitas. Você está fazendo desparasitação dos seus pacientes? E o pior, os parasitas são albergues de metais tóxicos. Você está fazendo quelação de metais depois da desparasitação? Simone Brito, vitamina C injetável funciona? Deixa eu falar uma coisa sobre injetáveis. Os injetáveis todos funcionam. Só que eles têm o quê? A pegada deles é subir rápido, eles não têm uma capacidade de manutenção. Por isso que o estilo de vida e a suplementação oral ou sublingual é a continuidade do tratamento. Nós fazemos geralmente ciclos de injetáveis e depois a gente dá manutenção com sublingual, oral e alimentação, gente. Alimento é suplemento. Quando você coloca um suco detox pela manhã, uma salada no seu meio-dia e depois você faz um leite de vegetais no café da tarde, você está suplementando. Nós aprendemos também que as toxinas podem vir até mesmo de uma panela. Olha bem. Falei da maquiagem, falei do cabelo, falei do alimento que pode ser uma toxina, falei dos parasitas, mas não falei, por exemplo, de uma panela. Aquela panela de teflon, toda arranhada, soltando o teflon. Gente, você acha que aquilo é saudável? Panela de alumínio, batido, coisa da minha avó, é antiga. Deixa então lá guardado como enfeite. Não faz comida não, o alumínio é neurotóxico. Troca esta panela por uma panela de inox, ou por uma panela de vidro, ou por uma panela de esmaltado, ou cerâmica. Gente, as panelas hoje de cerâmicas não são tão caras. Aqui em casa é cerâmica, esmaltado, vidro, inox. Eu tenho uma panelinha de alumínio, eu tenho algumas panelinhas ainda de teflon, mas é tipo relíquia da vovó, que eu ganhei da vovó Margarida, da tia Rosinha, mas não é para fazer comida, ok? E ali outra coisa que a gente falou de emoções negativas, e eu coloquei um outro aqui, olha, preparo inadequado das refeições. Olha bem, brócolis não é para cozinhar até ele ficar amarelo. Brócolis eu tenho ensinando aqui no canal, olha, como fazer o brócolis em 1 minuto. E você pode multiplicar isso por couve-flor, por outros. Você ferve por 1 minuto, deixa abafado por 15, ele não vai passar do ponto que ele vai liberar aquilo que vai nos detoxificar, que vai oferecer os minerais, as vitaminas. Vocês sabiam disso? Que tem forma de cozinhar? Outra coisa, Lu, sabe o que é? Não como fritura. Aí você tá se achando toda linda, brilhos, não come fritura, palma pra ela que lá vem ela na passarela. Mas eu faço todos os dias as frituras que eu fazia na air fry.
Ai, gente, outra coisa que venderam pra você, que eu não quero te tirar do mundo de Alice. O seu mundo vai cair agora. Usar air fry é para um dia ou outro, não é para ficar substituindo fritura por air fry. Se eu parar aqui para te contar, ela faz produtos avançados de glicação. Para começo de conversa, vai te envelhecer, mas não vai envelhecer só fisicamente, vai envelhecer suas artérias. Olha, eu acredito que caiu o mundo de metade das pessoas aqui. Outra coisa, gente, o ozônio. Você vai fazer ozônio. Por que você vai fazer ozônio? Porque o ozônio, ele é sanitizante, ele limpa esse monte de veneno que você ficou a vida toda se expondo, voluntariamente ou enganado pela mídia. Eu falo que a mídia, a propaganda da indústria farmacêutica e da indústria alimentícia eu falo assim, gente, quando eu tô pregando eu falo muito isso, tem até um vídeo aqui no canal que eu falo, o diabo é o pai da mentira, e a filha e o filho são a indústria farmacêutica e a indústria alimentar. Triste isso, não é? Então a gente comprou muita coisa, por exemplo, gelatina diet é uma excelente estratégia para a gente ter saúde. Não tem nem gelatina naquilo, tem 5% de proteínas, o restante tudo é açúcar, e se você comprar a diet, é aqueles venenos que fazem tão mal quanto o açúcar, tá? Porque eles não usam um adoçante stevia natural, não usam. Não vem com essa não, porque não tem gelatina. E tem pouco colágeno ali, tem poucas proteínas, aminoácidos, eu nem sei qual é, porque eu não uso gelatina, não. Eu faço caldo de ossos, é isso que eu faço para repor. Uma outra coisa, o ozônio é purificador, então, não é? Então ele vai limpar essas tranqueiras do teu corpinho, ele é detox. Mas ele precisa de um bom ambiente, porque ele vai estimular quem? As enzimas antioxidantes. Se ele vai liberar as enzimas antioxidantes, Dalva, eu não leio direito por conta do meu óculos, tenho fibromialgia. Dalva, você está no lugar certo. Sabe por quê? Eu sou fibromialgica sem sintomas. Como que eu consigo ficar sem sintomas? Eu tenho essas estratégias alimentares, eu bebo muita água, eu tenho chás específicos para a noite e para o dia. Os chás são detox, os chás são relaxantes musculares, os chás ajudam a gente a pensar melhor na vida, porque quem tem fibromialgia tem um negócio na cabeça que não para de pensar, a gente é meio ansioso, deprimido. Conta para mim se não é ou não é. E aí então, quando nós usamos a ozonioterapia a nosso favor, nós temos que dar um ambiente bom para ela. E aí como que a gente vai fazer? Suplementando. Primeira suplementação é alimentar, então é colocar na nossa rotina aquilo que a gente não tinha de fitoquímicos, que esses fitoquímicos vão favorecer a presença dos minerais e das vitaminas, ok? Depois nós vamos consultar um terapeuta e ele vai avaliar a nossa necessidade pelos nossos exames. Por exemplo, nós vamos pedir vitamina B12, avaliação de vitamina D3, zinco, selênio, magnésio, e a partir das suas necessidades nós vamos então criar para você uma fórmula, se necessário, porque às vezes a primeira etapa, que é a introdução de alimentos saudáveis, já organizou tudo isso nesse corpinho que te pertence. E você não vai precisar de cápsulas, você vai precisar de manutenção de um estilo de vida adequado. Então, você que é terapeuta que está aqui, que não sabe suplementar, é verdade, minha mente é acelerada. Sim, a nossa mente é acelerada e às vezes é lesa. A gente tem os dois momentos. Mas hoje eu falo pra você, eu consigo não ter esses rompantes de acelerado demais e daqui a pouco tá parecendo que eu tô numa nuvem, que eu não sei nem quem sou eu. Porque eu tirei da minha alimentação aquilo que me fazia mal. E eu falo pra você, são 4 pra mim: industrializados, açúcar, trigo e leite. Leite de qualquer ordem, até eu só uso leite que eu falo que é leite, mas não é, né, gente? É uma vitamina. Eu faço leite de castanhas, na verdade eu nem faço leite de castanha. Eu tenho uma receita aqui que vocês têm que procurar, ela é mara. Em vez de ser Nutella, é Lutella, que é uma pasta de amêndoas, não só amêndoas. Como eu coloquei amêndoa, eu coloquei castanha de caju, castanha do Pará, eu coloquei a semente de abóbora. Eu fiz uma misturada lá
E eu fiz essa pasta e aí eu jogo uma colherada daquela, igual quando a gente tem pasta de amendoim, que você joga no café quente, liquidifica, vira um leite. Vocês já fizeram essa experiência? Eu faço com a pastinha que eu inventei. Procura aqui, Nutella. E aí, gente, estas suplementações que vão ajudar para poder o ozônio ser otimizado são as que vão serem usadas pelas enzimas antioxidantes. Então eu vou dizer para você, a superóxido dismutase, quando ela está dentro do citoplasma, ela precisa de cobre e zinco. Quando ela é mitocondrial, ela precisa de manganês. A glutationa peroxidase, ela é selênio dependente. Outros cofatores ajudam nesse processo. A vitamina K2 MK7, as vitaminas C e D, todas elas são importantes nesses processos para otimizar a ação do nosso ozoninho maravilhoso. Gente, eu vou finalizar e tem mais uma pergunta aqui. Vamos ver mais uma pergunta. Indica algum probiótico? O Kvass, o kombucha. Eu digo sempre probióticos naturais, mas quando eu preciso fazer tratamento com as pessoas, especificamente os probióticos, gente, entenda aqui. Os probióticos, eles são igual suplementos, eles são individualizados à necessidade. Então a gente monta o combinado dentro daquela cápsula, tem 20 bilhões de bacilos, mas quais bacilos? Então, quais tipos, qual seleção, qual é a espécie? É de acordo com a necessidade. Tem probiótico que é bom para a mente, tem probiótico que é bom para o intestino em si, tem probiótico que vai ajudar no emagrecimento. O probiótico não é assim, olha, qual probiótico que eu indico, é qual é a sua necessidade, ok? Obrigada, boa noite. Se surgiu alguma dúvida, é só vocês entrarem em contato comigo e me mandem as dúvidas de vocês. Tchau, tchau, meninas e meninos.